Bom, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas à nossa mais esta manhã de leitura, rente ao texto e compartilhada da obra A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, do professor Marcelo Badaró Matos, que estamos fazendo já há 27 semanas, hoje a 27ª semana. É uma leitura feita dentro do contexto do Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do Centro de Educação da Federal de Santa Maria. Sempre está comigo na leitura a colega Luísa Braido, e desde algumas semanas também aderiram à leitura o professor Escapim e o Marcelo Noriega, também tem nos acompanhado. Então, estamos também, além de aqui no YouTube, estamos ali no Facebook, no sentido de divulgação. Então, se alguém está nos vendo ali no Face, vem aqui para o YouTube e a gente aqui vai ler os comentários, interagir com a leitura e com as questões de todas e todos, tá bom? Então, já chega o On My Way e dá o seu bom dia, muito obrigado por você estar por aí. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver onde é que a gente parou, colegas. Na página 107. 107, no meio dela, após uma citação. Depois da nota. Quem é que vai... Isso, da citação. Exatamente, isso. Quem é que vai fazer hoje mais a leitura? Não lembro. Quem é que pode mais coordenar, né, a leitura linear do texto? Não lembro quem leu no último encontro. Quem de nós? Acho que fui eu no último. Isto, beleza. Então podemos avançar. Então quem hoje poderia comandar a nossa leitura? Eu posso fazer a leitura então do primeiro parágrafo e retomar. Então estamos ali na página 107, né, 107, onde há uma citação. E esta citação, se alguém me socorre, ela é a 34. Ela é uma citação do Moisés Postone, exatamente. E ele falava exatamente a respeito, sobre a questão do determinismo, um pseudo-determinismo presente na obra marxiana, na abordagem marxiana, né? Então ele fala da obra de Marx, entendida como um esforço muito poderoso, sofisticado. Sim, e aí o Badaró falava que o Postone não tinha caído no conto do fim do trabalho, embora houvesse incorrido em algum outro, em alguma outra não compreensão da obra marxiana. Então, segue o texto bem no meio da 107, e o Badaró vai dizer assim: até onde é possível compreender a proposta de Postone, trata-se de afirmar que o mundo fetichizado pela mercadoria foi previamente construído pelas pessoas. Ou seja, ele está dizendo que o próprio Postone fetichizou a análise fetichista de Marx, a análise que denunciava o fetichismo de Marx, né? Pessoas e que, na medida em que suas relações fetichizadas se desenvolvem ao limite do capitalismo, as portas da transformação social se abrem, como se o simples fato de conhecer o fetiche, de ter desvelado diante de si o fetiche, fosse condição suficiente para a reação. E, claro, não foi isso que o tempo tem mostrado, ou que a história recente tem nos denunciado, né? E segue, então, o Badaró dizendo: as pessoas, entre aspas, referindo àquilo que Postone falou, percebam que toda vez que alguém se refere a uma categoria abstrata, essa categoria carece de uma determinação materialista. Por exemplo, sempre que falamos em classe trabalhadora, estamos falando em gente de carne e osso, em pessoas materialmente constituídas, mas toda vez que falamos em pessoas, jogamos em uma indeterminação abstrata. Povo, eu diria que é a palavra mais característica desse tipo de abstração, né? Dispersiva do ponto de vista conceitual mesmo e teórico. Então essas pessoas, nesse caso, parecem fazer sua própria história não apenas em condições que não escolheram, mas também sem nenhum espaço
para o desenvolvimento de uma consciência transformadora. Ou seja, se eu não tenho noção da ação, do protagonismo que eu tenho em relação ao conduzir a própria história, bom, eu não vou saber me localizar também nessa história. E aí, então, ele chama de determinismo, e aqui a parte que nos importa. O determinismo, expulso pela porta da frente das afirmações do autor, parece retornar, ainda que bem disfarçado pelos fundos, de uma teoria da história que reserva pouco ou nenhum espaço para a ação dos grandes coletivos humanos. A agência aqui se refere propriamente a agente, a um sujeito mais peculiarizado. A agência, por exemplo, em Marx, ela não é feita por um sujeito apenas, mas por uma classe. Por isso a ideia do conflito constante, a luta de classes de Marx, né? Então a agência das classes sociais, que de fato seria um agente a mover a história, reduzindo-os para a ação dos grandes... Não, a agência das classes sociais, reduzindo-os a pessoas subsumidas como engrenagens de um meta-aparato racionalizado. Primeiro, que seriam sempre pessoas que teriam a plena noção do que estão fazendo. E aí o Marx nega isso lá no início do 18 Brumário, né? As pessoas fazem história, mas nem sempre a fazem como querem. Acreditar que façamos isso sempre de forma consciente, em si já é uma fetichização. Seria atribuir um protagonismo a alguém que é protagonista, porém teria a plena noção do protagonismo que tem. E não é assim que a história acontece. Aquilo que programamos nem sempre é o resultado a que chegamos. Acho que estamos lendo nesse momento no grupo, eu não estou nessa leitura, Luísa, o Filosofia da Praxis, do Vasquez, né? Do Vasquez. Ali no Filosofia da Praxis foi que eu entendi, quando lemos da primeira vez no grupo, fizemos a leitura inteira do livro em grupo, o que era a ideia de teleologia. Pensamos, programamos, projetamos, isso sem dúvida, o trabalho é o que faz isso, né? A ação prática no mundo faz isso, porém nem sempre o resultado sai identicamente ou exatamente como pensamos e programamos. E nisso não reside nenhum problema. Aliás, é a própria ação e interação diante do mundo concreto que modifica a ação programada teleologicamente no início da ação. E essa modificação faz parte do fazer da história. Isso eu entendi lendo Vasquez, por isso a centralidade daquele texto é muito bom, de fato. Chega o Ceia e dá o seu bom dia também. Bom dia, está muito, muito, muito lento meu computador, eu vou fechar as outras guias e volto aqui, tá bom? Pediria que alguém prossiga a leitura, por favor, para que eu possa dar um reset aqui. Se quiserem, eu posso. Há tanto na perspectiva de curso quanto na de Postone, uma série de... Eu acho que está um pouco... Tá lento, eu não sei se vocês estão ouvindo bem o Marcelo ou não, colegas. Eu estou ouvindo o Marcelo muito entrecortado. Eu não sei se é o meu sinal que está assim. Ele tá acho que eu vou sair e vou voltar, também. de repente. Eu vou reiniciar o meu, então o eu Escapinho ou a Luísa, se puderem. Tá, eu vou... Acho que eu vou sair e vou voltar. Faz isso, eu vou fazer também. Perfeito. Ou o Tá. Escapinho pode ser? Pode, Tá, pode. Eu posso Okay, seguir aqui, não tem problema. Tá bem? Tá me ouvindo bem, Bem, Luísa? Tranquilo? Tá, então eu vou só avançar aqui. Nós estamos no penúltimo parágrafo da 107. Então, diz o Badaró, né? Há, tanto na perspectiva de Kurz como de Postone, uma série de elementos de análise importantes para a crítica à lógica do capital, ou seja, ao movimento do capital, e aos limites das teorias que, buscando referência em Marx, se restringiram em propugnar a superação da propriedade privada, ou pior, né, destaca Badaró, a atenuação da exploração capitalista, como centro do projeto socialista. No entanto, por apresentarem tal crítica como oposta a um marxismo, aí tá entre aspas, né, um marxismo do movimento operário, ou, entre aspas, mais uma vez, marxismo histórico tradicional, são dois
conceitos de marxismo que o outro vai tentar explicar mais adiante, né, tenderam a sobrevalorizar a originalidade de suas abordagens e a caricaturar esses seus oponentes. Tal suposta originalidade precisa, entretanto, ser relativizada. Então, ela depende de alguns fatores. Ela não é absoluta, mas ela depende de alguns fatores que vão influenciar no seu movimento. Podem, então, seguindo, podem ser tomados vários exemplos da tradição de crítica à manutenção da lógica do capital, explorando um trabalho estranhado nos países que passaram por revoluções socialistas, ou que vieram a ser incorporados, né, e aí está entre aspas, pelo alto a órbita soviética no pós-guerra, né. Aqui temos uma nota 33, que se refere a essa órbita soviética sobre o pós-guerra, que diz assim, nota 36, na página 107. A partir das tradições teóricas distintas, a crítica à naturalização da organização do trabalho implantada pelo capitalismo nas unidades produtivas geridas pelo Estado soviético no pós-1917, aparece, por exemplo, em Robert Linhart. E aí o autor cita, né, qual é a obra do Robert, que é o Lenin, Os Camponeses e Taylor, ensaio de análise baseado no materialismo, e aí segue a nota na página 108, né, no materialismo histórico sobre a origem do sistema produtivo soviético. E também, né, nos trabalhos desenvolvidos desde os anos 1960, por Mesaros, incluindo sua caracterização da economia soviética como não capitalista, mas ainda assim dominada pelo poder do capital, sistematizados em Para Além do Capital, rumo a uma teoria da transição, que essa é a obra do Mesaros, né? Então, retomando ao texto de Badaró, o que dizer, então, sobre a afirmação categórica de Postone de que o socialismo não representa a afirmação do proletariado como classe, opondo-se ao ponto de vista que considera ser o cerne do marxismo tradicional? Então, o Badaró questiona isso, né? Não seria, ele levanta mais uma questão, não seria esse um ponto original de sua análise ou da leitura que afirma depreender de Marx? Seria esta a originalidade de Postone, considerar que a classe não seja uma classe revolucionária, né, classe trabalhadora em especial. Nesse caso, basta lembrar um exemplo clássico do marxismo tradicional, então está entre aspas, marxismo tradicional, para relativizarmos a originalidade da visada de Postone e pôr em questão, pôr em xeque, né, ao mesmo tempo, essa concepção de marxismo tradicional. O que significa esse marxismo tradicional, né? No debate no início dos anos 1920, sobre a proposta de uma cultura proletária, que também está entre aspas, né, uma cultura proletária, Trotsky, e o autor vai recorrer a Trotsky agora, né, recusou tal proposta, ou seja, recusou a ideia do marxismo tradicional, penso eu, né, por afirmar categoricamente que a luta do proletariado se realiza plenamente com a sua extinção enquanto classe na sociedade comunista, vencida a etapa transitória da ditadura do proletariado. E aí o autor recorre, então, às palavras do próprio Trotsky, né? E nós vamos a uma citação, a um trecho, a um extrato direto de Trotsky, que diz assim: a edificação cultural, palavras de Trotsky, né? Por outro lado, não terá precedente na história quando não mais houver necessidade de mão de ferro da ditadura, que está se referindo à ditadura do proletariado aqui, né? Aí, porém, não mais apresentará um caráter de classe. Pode-se concluir, portanto, que não haverá cultura proletária. E, para dizer a verdade, não existe motivo para lamentar isso. O proletariado tomou o poder precisamente para acabar com a cultura de classe e abrir caminho a uma cultura de humanidade. Assim encerra nas palavras de Trotsky, que, conforme a nota 37, está na obra Literatura e Revolução, que aqui foi publicada em 1969, que é do Leon Trotsky. Então, retomando as palavras de Badaró, o caráter transitório, ou seja, de instrumento provisório, né, muito provisório,
da ditadura do proletariado é explicado justamente em torno da tarefa central da criação dos fundamentos de uma sociedade sem classes. Assim, na análise de Trotsky, durante essa etapa transitória, e o autor recorre mais uma vez às palavras de Trotsky, né? Então, diz ele, o proletariado atingirá o clímax de sua tensão e dará a manifestação mais completa do seu caráter de classe. E, inversamente, quanto mais o novo regime estiver protegido contra perturbações militares e políticas, tanto mais o proletariado se dissolverá na comunidade socialista, libertar-se-á de suas características de classe, isto é, deixará de ser proletariado. E aí encerra também mais essa citação do Trotsky. Retornando então a Badaró. Isso confirma, Escapim, a ideia de que a classe surge do conflito. Uma vez que você tirar o conflito da dinâmica, a classe, por conseguinte, irá desaparecer. A natureza da classe é ser conflituosa. Ela nasce em oposição. É como dizem Marx e Engels ali no manifesto. Ao criar a burguesia, ao deter os modos de produção, ao privar os modos de produção, ela cria o seu próprio governo. Então, ela cria o proletariado. Uma vez extinto o caráter de classe do proletariado, extingue-se a própria natureza do conflito. Antes de voltar, ele vai agora do Trotsky para o Mesaros, o Ceia faz uma pergunta que dá para brevemente discutir. Ele diz assim, professor, você considera o capitalismo um modo de produção ou um sistema? Não, sem dúvida, inequivocamente o capitalismo é um modo de produção, é um modo de sociabilidade histórico, burguês nesse caso, né? Mas ele é um sistema, claro, todo modo de produção, ele é também um sistema de relações de produção e reprodução da vida social. O Ottaviani, que eu cito volta e meia, ele diz o capitalismo como modo de produção e sistema civilizatório. Claro que é um sistema civilizatório. Todo modo de produção tem um caráter sistemático, tá? E ainda volta e diz assim, eu acho que seria um modo de produção, porque o sistema econômico de um país se define pelo modo de produção. Ah, tá, você fala em sistema como algo mais circunstancial, restrito a um país ou uma nação. Pode, eu concordo com o que você está dizendo aí. Toda vez que fizerem pergunta aí, o Escapinho ou a Luísa podem interferir também. E o On My Way pergunta, pessoal, são de onde? Nós estamos nesse momento em Santa Maria, Rio Grande do Sul, se não me engano, os colegas também estão. Estamos em Santa Maria, Rio Grande do Sul, bem no coração do Rio Grande, como se diz por aqui. E você está onde, On My Way? Diga para nós aí de que planeta você fala. Mas prossiga, Escapinho, prossiga. Muito bom. Só aproveitando o ensejo da análise que a gente estava fazendo antes sobre a questão das classes, né? Basta a gente analisar, a gente ir para a história, né? E compreender a transição da sociedade primitiva à sociedade antiga, né? Como que se organizava a sociedade na sociedade primitiva, não tinha uma organização de classes, porque também não tinha, até então, uma exploração do homem pelo homem, não tinha uma apropriação privada da produção, e isso foi sendo impulsionado e produzido a partir da sociedade antiga, e foi só dando sequência a partir dos quadros históricos, né? E também, além de cair por terra esse conflito de classes, uma vez que vai ter só uma classe, ou seja, então não vai ter classe nenhuma, né, porque não vai ter conflito, cai por terra também a necessidade do Estado, né? Acho que isso é importante a gente destacar também. Então, tem duas obras, né? Que é uma do Lenin, Estado e Revolução, mas ele se pauta muito pela obra do Engels, né? Que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, na qual Engels ele apresenta todo esse movimento de construção dos quadros históricos da sociedade e vai situando o Estado e o desenvolvimento da família, da propriedade privada, evidentemente, porque está no título, mas em especial a questão do Estado, como que ele vai se comportando em cada momento histórico. Então, uma nova sociedade que não seja a capitalista, porque essa não é o fim da história, também não é a origem da história humana e não é o fim da história humana, ela abre mão, né, do Estado, não há necessidade de um Estado para realizar as mediações, uma vez que também não vai ter conflito entre as classes. Né? Só para aproveitar. Então, retomando a nossa leitura, rente ao texto,
nós encaminhamos para o último parágrafo da 108, né? Agora o Badaró vai dialogar mais com o Mesaros, e aí mais à frente ele vai dialogar com o Ricardo Antunes, né? Então, diz o Badaró, Mesaros, numa crítica bem mais contemporânea ao capitalismo atual, mas também à construção societária que se seguiu à Revolução de 1917 na Rússia, caminha no mesmo diapasão ao reconhecer o caráter contraditório do papel do proletariado como potencial sujeito de uma transformação histórica, que, em última análise, significa sua extinção, pois, recorrendo a Marx, e aí abre aspas, né, palavras do próprio Mesaros, mesmo a classe para si, na opinião de Marx, só pode existir na pré-história. Aqui a gente pode recorrer também ao texto dos manuscritos econômicos e filosóficos, né? Me engano, sei lá, a introdução, que Marx saca a questão da pré-história da humanidade, né? Ou seja, a sociedade de classes, ela representaria a pré-história da humanidade, né? E aí segue Mesaros. Ele sempre insiste, ele se referindo a Marx, né? Sempre insiste na necessidade de transcender as classes como uma condição fundamental para fazer a verdadeira história, né, da humanidade. E aí fecha aspas, né? Encerra as palavras de Mesaros. E aí segue Badaró. Mas, é claro, há aí uma diferença fundamental com as teses de Kurz e Postone. Qual é essa diferença, né? Tanto Trotsky quanto Mesaros reconhecem tal contradição no interior de uma análise da lógica também contraditória do capital e a conectam a um projeto revolucionário em que o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, apresenta um potencial. Qual é esse potencial? O de fazer pender na direção do socialismo a encruzilhada, e aí está entre aspas, socialismo ou barbárie. Eu acho que aí tem um caráter de, como se diz na química, catalisador. Seria aquele elemento que provoca, aquele elemento que suscita, que apressa a convulsão social. Então, eu acho que nesse sentido, e isso é típico de Trotsky, né? O Trotsky sempre foi um agitador, no melhor sentido da palavra. Ele foi aquele que soube fazer agitação e propaganda da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso que está pairando por trás do texto do Badaró nesse momento aqui. Quando ele fala, eu sublinhei no meu texto, assim, ó, fazer pender na direção do socialismo a encruzilhada socialismo-barbárie, ou seja, te coloca diante da encruzilhada e você não tem como avançar se não necessariamente fizer uma escolha antes. Então, bom, aceitamos e aí vamos tender aos reformismos, vamos tender ao revisionismo ou vamos pender para o socialismo e daí, bueno, aí não tem saída, aí é provocar a revolução. Mas aí, claro, é dramática a situação. A escolha é uma escolha dramática. Mas isso é Trotsky até a raiz dos cabelos. É isso. Exato. Então, seguindo, né? Ou seja, sustentam que o resultado da luta entre burgueses e proletariados pode levar a que se resolva na primeira direção a tensão histórica realçada já no Manifesto Comunista, né? Que é a obra de Marx e Engels, em que as diferentes configurações da luta de classes, ao longo do tempo, findaram ou pela transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Então, aqui está entre aspas porque é um trecho do manifesto. E isso é muito importante. Isso Zé Paulo sempre chama atenção quando passa por esse trecho, sobre o determinismo. Voltemos ao início da leitura de hoje. Marx jamais disse, é isso, por exemplo, né? Será esse o destino? E como vai se resolver? Como que vai se dissolver esse conflito? É a ditadura do proletariado. Ou o contrário, esse conflito terá sua solução na derrota do proletariado, ou seja, a vitória da classe trabalhadora ou a derrota da classe trabalhadora. Não, o Marx coloca isso, e esse ou é exatamente o ponto que destaca para o não determinismo do manifesto e, portanto, o não determinismo de Marx e de Engels. Então, retomemos aqui, ó, em que diferentes configurações da luta de classes ao longo do tempo findaram ou pressupõem adversidade. Então, é isso ou isso.
Então é justamente o oposto. Eu não estou dizendo que é deliberada e inexoravelmente esse o destino. É isso que vai acontecer. Não tem saída. Não tem como ser de outro modo. Ao contrário, Marx está dizendo que é ou isso ou aquilo. E o aquilo significa a dissolução de todas as classes. Portanto, será o nada. E o nada possibilita qualquer outra coisa. Então percebam o caráter. Primeiro, não determinista, não inexorável da análise marxiana da revolução. É isso. Isso mesmo. Então, seguindo. E essa defesa da dimensão política da ação coletiva da classe não necessita fazer-se por meio de um viés exageradamente voluntarista, já que parte do princípio metodológico materialista expresso na afirmação de que, aí abre aspas mais uma vez, a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver. Fecha aspas. Essas são palavras de Marx em contribuição à crítica da economia política, né, a qual o Badaró recorre. E aí segue. Autores como Trotsky e Mésaros, com diferentes posições e em diferentes momentos do século XX, aí eu fui na história, né, buscar os dados. Trotsky viveu de 1879 e foi assassinado em 1940, então são momentos diferentes. E Mésaros viveu entre 1930 a 2017, então são quadros históricos, né, são saltos históricos diferentes. Não parecem corresponder a generalizações sobre, entre aspas, né, um marxismo histórico ou também, entre aspas, um marxismo tradicional. Os dois conceitos que tentam explicar o marxismo, né, conceitos particulares, né, que tentam explicar o marxismo, de modo particular, melhor dizendo, tal como propostas, né, por Kurz e por Postone. Não é difícil, portanto, buscar apoio na diversificada tradição crítica do materialismo histórico para recusar concepções deterministas. Bom, isso quase uma obrigação metodológica, né? Essa recusa aos determinismos, né? Ainda que sofisticadas, né? E ao menos aparentemente críticas em relação ao determinismo tecnológico, né? Como as de que se pode chegar à superação da lógica do capital diretamente e aí está entre aspas, né, o colapso do capitalismo, como defende o Postone, né? O da realização do potencial contraditório do avanço do trabalho morto, também está entre aspas aqui. Aqui eu destaco mais um detalhe. A partir de Kurz e Postone, desculpa, ali tem um não. Isso. Então ali o Badaró, ao analisar Kurz e Postone e o seu caráter mistificador de análise da transformação do capitalismo, que teria... que poderia ser vencido por meio de reformas, que poderia ser vencido por meio de uma adesão à luta política burguesa. Não, aqui o Badaró lembra que o capitalismo, eu acho que a gente falou disso no encontro passado, ele não morrerá de morte morrida, ele não morre pelo esgotamento das suas próprias possibilidades. O capitalismo, ele sempre se refaz, ele é um autômato. E aqui eu repito, então, esse trecho do Badaró, que mostra que o capitalismo só morre se for matado. E aí, claro, a gente está exagerando o particípio para mostrar que o capitalismo ele não morre por conta própria, pelo seu próprio esgotamento, pela sua própria falta de vigor. Ele só morre se for provocada a sua morte. Então ele diz assim, ó, não é difícil, portanto, buscar apoio na diversificada tradição crítica do materialismo para recusar concepções deterministas. Foi o que o Scapin chamou a atenção. Ainda que sofisticadas, ao menos aparentemente críticas, em relação ao determinismo tecnológico. Exatamente o que fez o Kurz. Não, agora a tecnologia avançou, não é mais o proletariado, o braço humano responsável pela transformação. Agora a transformação se dá pela ação da tecnologia. Não, Kurz, não, você está enganado, não é isso. E ainda que sofisticadas, como as de que pode chegar à superação da lógica do capital diretamente do colapso. Ele não vai colapsar. Quer dizer, ele vai colapsar sempre, e do colapso surgirá a sua própria defesa. Ele já cria a sua própria sequência do próprio colapso a que se coloca. E o da realização do potencial contraditório do avanço do trabalho morto. Ele sempre
cristalizará o trabalho mortificado nele e tirará vantagem disso. Portanto, não é o colapso das relações capitalistas de produção que levará ao fim do capitalismo. Não necessariamente, não será. Tá? Vamos subir aqui o Marcelo que voltou, mas pode seguir, Scapim. Certo. Então, seguindo. Ainda estamos no mesmo parágrafo, né? Na metade da 109. Então, diz Badaró, seguindo, né? Ainda que reconhecendo o caráter contraditório da atuação de uma classe subordinada, como o proletariado e as fortes determinações da lógica do capital, análises como as de Mesaros preconizam que a tarefa de reorganizar os fundamentos econômicos dessa lógica é, abre aspas, primariamente político-social e não econômica. Esse é um trecho que está na obra Para Além do Capital, do Mesaros, né? Aí fecha aspas. Segue Badaró. Daí que, ainda conforme Mesaros, a classe seja, abre aspas mais uma vez, paradoxalmente. Daí ela vai ser a seguinte questão, vai se estabelecer a seguinte questão. A classe será tanto um veículo, deixa eu só voltar aqui, tanto um veículo necessário quanto o agente ativo da tarefa histórica de emancipação socialista. E, ao mesmo tempo, né, por isso que é um paradoxo, também um obstáculo fundamental à sua realização. Fecha aspas, né? E aí segue Badaró. A crítica às teses do fim do trabalho ou da caducidade da afirmação do proletariado como sujeito revolucionário apoia-se em farto debate no campo da teoria social, resenhado e apresentado em sua melhor dimensão no Brasil pela obra do sociólogo Ricardo Antunes. Então, agora ele vai recorrer a Antunes, né, que é um sociólogo do trabalho, né, como ele mesmo se define, para fazer essa contraposição às teses de Postone e de Course em especial, né? E uma obra clássica, né, inclusive a obra especial que o Antunes escreveu para fazer esse debate é Adeus ao Trabalho, né? Que é, inclusive, acho que a sua tese de livre docência, se eu não me engano, de 95, eu acho, se eu não estiver enganado. Que aí ele faz uma questão, né? Mas Adeus ao Trabalho, né? O título é uma provocação, né? E aí segue o Badaró. Em diversos trabalhos, Antunes vem insistindo em uma defesa da centralidade do trabalho, tomada não como defesa da permanência do trabalho estranhado numa sociedade para além do capital, mas como constatação de que, enquanto prevalecer o sociometabolismo do capital, ou seja, a extração do mais-valor no processo de produção capitalista, a exploração do trabalho envolvida pelo fetichismo da mercadoria, esse poder sobre-humano da mercadoria, continuará sendo essencial para o sistema. Esse é um diálogo que o Badaró faz com a obra Os Sentidos do Trabalho, do Ricardo Antunes, né? E aí, avançando na página 110, não sei se o Marcelo está conseguindo acompanhar, ele entrou após. Penso que sim. Ainda tá, a gente percebe que a internet do Marcelo está instável, parece, ele dá uma congelada às vezes a imagem. Mas tá bem, acompanha, Marcelo. Beleza. Seguindo, então, página 110, ainda dialogando com o Antunes, né? A perspectiva analítica de Antunes, escreve Badaró, sustenta-se em um reconhecimento do caráter dúplice do trabalho, na análise marxiana e na realidade social capitalista. Assim, abre aspas, se podemos considerar o trabalho como um momento fundante da sociabilidade humana, como ponto de partida de seu processo de humanização, também é verdade que na sociedade capitalista o trabalho torna-se assalariado, assumindo a forma de trabalho alienado, fetichizado e abstrato. Esse é um diálogo que o Badaró faz com a obra do Ricardo Antunes, que tem como título Trabalho Uno ou Omni, a dialética entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato. E aí, nesse parágrafo, fica implícita as duas dimensões da categoria trabalho, né? Seja ela uma categoria ontológica, né, no sentido filosófico do termo, como fundante do ser social, por isso que ele utiliza aqui, fundante da sociabilidade humana, né? E, por outro lado, a dimensão histórica do trabalho sendo subordinada às relações de troca, subordinada ao capital, né? Que ao fim e ao cabo, se torna um trabalho alienado. Inclusive, essa discussão que a gente está tendo
no outro programa, né, no Marx na Palma da Mão, que a gente vai retomar amanhã, né, a nossa discussão do trabalho alienado, que nada mais é do que uma subordinação do trabalho às relações de troca e à propriedade privada, né, que isso foi se dando ao longo da história. Por isso que o trabalho ontológico e o trabalho histórico. Retomando, então, palavras de Badaró, no segundo parágrafo da 110. O reconhecimento de uma dimensão ontológica do trabalho, portanto, em nada significa um limite na crítica ao trabalho abstrato, fetichizado ou uma defesa da sociedade pós-capitalista, pensado como simples superação da propriedade privada dos meios de produção, algo que seria equivalente à plena realização da classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Ay Antunes, aqui ele faz uma advertência, na verdade. Ay Antunes é uma clara definição estratégica da necessidade de, e aí recorrendo às palavras do próprio Antunes, né, a necessidade de um novo sistema de metabolismo social, um novo modo de produção e da vida fundado na atividade livre, autônoma e autodeterminada, baseado no tempo disponível para produzir valores de uso, ou seja, trabalho concreto, útil, produção de vida, né, nesse sentido, não produção de capital, né, socialmente necessários contra a produção heterodeterminada, ou seja, baseada no tempo excedente para a produção exclusiva de valores de troca, para o mercado e para a reprodução do capital. E aí encerra, né, as palavras de Ricardo Antunes. Retomando Badaró, então, para alcançar tal objetivo estratégico, ou seja, a construção de um novo metabolismo social, né, esse é o objetivo. No entanto, Antunes defende o papel fundamental da classe trabalhadora como um sujeito histórico, um sujeito político, né, que é como Badaró vem caracterizando a classe trabalhadora. Esse é quase o sentido do livro todo, né? Essa frase começa, né? Para alcançar tal objetivo, qual o objetivo? De que a produção não seja heterodeterminada, ou seja, determinado por alguém diferente de quem faz, por isso hétero. Seja homodeterminada, no sentido de que eu determino aquilo que eu faço. Portanto, não faria nenhum sentido uma profissão como administração. O que é administração? Ad significa outro, minister significa comando. Não existe. A administração, por exemplo, é a ciência da administração do trabalho alheio. É a ciência da gestão, do controle do trabalho alheio. Ela é a ciência moderna do mundo do capital que serve para gerir exatamente esse trabalho heterodeterminado. E então ele começa o parágrafo de baixo dizendo isso. Antunes defende o papel fundamental da classe trabalhadora como sujeito histórico. É só ela que pode libertar a si própria. Não é a tecnologia, como queria Kurz, nem vai ser fetichizada a análise determinista, como Postone chegou a pensar. Não, é só a classe trabalhadora que pode libertar do trabalho heterodeterminado a própria classe trabalhadora. E olha que ele não está olhando para o trabalho. Esse parágrafo agora, no finalzinho dele, a gente vai correr na leitura e vai ficar... Porque uma das coisas que eu gosto no Antunes é a visão ampliada. Ele chega a dizer, o Badaró chega a dizer isso, a visão ampliada da classe trabalhadora. O Antunes não pensa o trabalhador somente como aquele operário fabril ou enfim, nos sentidos mais tradicionais de definir trabalho e classe trabalhadora. Não, para o Antunes, a compreensão é ampliada da classe trabalhadora. É por isso que se a gente quer compreender os trabalhadores hoje terceirizados, uberizados, o precariado, né, propriamente dito, o Antunes é o autor que mais nos ajuda nessa compreensão. Então, nesse parágrafo agora, restará duas compreensões. Primeiro, do protagonismo da classe trabalhadora em libertar-se do próprio trabalho heterodeterminado e a compreensão ampliada da classe trabalhadora. É um trabalhador também aquele que está sem trabalho, aquele que não consegue perceber o caráter do que faz, né? A exploração do trabalho que realiza. O uberizado, que acha que é um empreendedor, que é um trabalhador livre, ele é extremamente alienado numa relação assalariada que nem salário tem, ou seja, é de uma barbárie total. Mas prossiga, Escapim, é exatamente esse ponto aqui. Isso, agora ele vai entrar na noção ampliada de classe, exatamente. Então, seguindo, né? Tendo como horizonte o papel da classe, né, como um sujeito histórico. Então, diz Badaró, o seu esforço de crítica aos que afirmaram o fim da classe, ou seja, o esforço do Antunes, né, nessa contraposição,
ou da pertinência do uso do conceito, né, passou pela defesa da validade analítica do conceito de classe trabalhadora de Marx na atualidade, o que levou a uma noção ampliada dessa classe, incluindo, e aí abre aspas, né, a totalidade daqueles que vendem a sua força de trabalho, tendo como núcleo central os trabalhadores produtivos, fecha aspas, mas englobando também os trabalhadores improdutivos, de forma a incorporar, além do proletariado rural, abre aspas mais uma vez, né, o proletariado precarizado, o subproletariado moderno, o part-time, o novo proletariado do McDonald's, por exemplo, também, os trabalhadores terceirizados e precarizados das empresas liofilizadas, que são as empresas enxutas, né, que a gente chama, ele mesmo caracteriza dessa forma, né, os trabalhadores assalariados da chamada economia informal, que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital, além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do capital, que é também oriunda das suas crises, também faz parte, né, sua reestruturação, e que hipertrofiam, ou seja, amplia o seu desenvolvimento, né, do exército industrial de reserva, na fase de expansão do desemprego estrutural. E aí, fecha aspas, esse diálogo do Badaró com Antunes... Não, digo, essa ideia de exército industrial de reserva é fundamental, Sim. Porque hoje, por exemplo, nós estamos diante de uma crise monumental no Brasil, e se fala em 14 milhões de desempregados e outros 14 ou 15 milhões de desalentados. São gente que nem mais está procurando. É uma categoria que o IBGE criou para enganar bobo, mas a gente não é bobo, a gente faz uma análise materialista e histórica, portanto não cai nesse tipo de mistificação. Os desalentados estão pressionando a força de trabalho para baixo. Eles são parte desse exército industrial de reserva. Portanto, temos no Brasil hoje, nesse dia agora, dia 4 de dezembro, às 10 e pouquinho da manhã, temos 30 e poucos, talvez 40 milhões de desempregados, num Brasil que está constituído de 100 milhões de pobres, quase abaixo da linha da miséria. Tudo isso constitui o exército industrial de reserva. Tudo isso constitui a barbárie, expressa a barbárie da luta de classes, no qual o Brasil é hoje um elemento fundamental, porque atende aos determinantes do capital internacional. Vejam como a análise geoglobal encaixa direitinho aqui no trecho do Badaró. Mas você ia falar, Escapim, pode continuar. Sim, isso é mais uma face das reformas de Estado também, né? Isso é importante, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária e tudo mais, né? Que vem nesse bojo, né? Isso são consequências, é aquele nexo causal que a gente dialoga sempre, né? Que não é casual, né? Mas é causal. Isso é importante. Não, o que eu ia comentar em relação a esse diálogo do Badaró com o Antunes é da onde ele extrai, né? Qual é a referência que ele está utilizando para fazer esse diálogo, que é a nota 48, que se refere ao livro Sentidos do Trabalho, que foi publicado pela Boitempo também, que é do Ricardo Antunes. Então, seguindo, diz Badaró, né, agora palavras de Badaró, essa noção ampliada da classe trabalhadora, a qual, né, defendida por Antunes, é não apenas pertinente para a compreensão das relações sociais no presente, eivadas pelo quadro de fragmentação e heterogeneização da classe, bem como pela ampliação do número de trabalhadores subsumidos ao sociometabolismo do capital, como também plenamente compatível com as reflexões de Marx apresentadas na primeira parte desse livro. Em grande medida, os críticos de Marx, ou do seu lado esotérico, né, entre aspas, e com X aqui o sentido esotérico, né, ou do marxismo tradicional também, entre aspas, no que diz respeito à ideia do proletariado como sujeito potencial de transformação, corroboram, ou seja, afirmam, né, e confirmam uma compreensão bastante restrita do proletariado, visto exclusivamente como uma classe operária industrial. Aqui, quando o Badaró se refere aos escritos da primeira parte, é quando ele fez uma construção do conceito de classe trabalhadora no clássico, né, em Marx e Engels, né, só para rememorar aquilo que foi estudado na primeira parte, né. A longa primeira parte, quando longa. ele recupera historicamente a formação da classe trabalhadora, desde mesmo antes de Marx e Engels,
compreendendo o contexto histórico sobre o qual Marx e Engels construíram a noção, a descrição física, material da classe trabalhadora, remetendo, essa semana passada foi a Semana Engels, o bicentenário do nascimento de Engels, e muito se falou sobre a obra A Situação da Classe Trabalhadora. Em 1844, início de 45, Engels publica essa obra, e essa obra é um monumento da compreensão densa, no sentido antropológico da palavra mesmo, do que é a classe trabalhadora. Fundamental para a compreensão marxiana depois, portanto. E eu vi uma live do Paulo Neto, que ele fez uma fala sobre a história do Engels, e aí ele cita essa obra como uma referência, inclusive, metodológica, né, para quem está se inserindo nas pesquisas de caráter materialista, né, para compreender o movimento, o trato com fontes, dados e tudo mais, como que o Engels foi construindo essa obra, né. Então, uma referência para pesquisa, para metodologias de pesquisa, né, nessa perspectiva. Há tempos eu digo que essa obra ela é uma obra de observação participante, e eu dizia isso meio solitário, e aí nessa live eu vi 3 do Zé Paulo, foram 3 boas que ele fez. Ele fez uma na Boitempo, uma num canal pequeno chamado Observatório da Capoeira, e uma outra no Tutameia. A do Tutameia é a melhor de todas, é a terceira, ele já estava solto, foi mais no final da semana, foi a que eu mais gostei. E ele chega a expressão, não me lembro em qual das 3, ele chega a usar a expressão mesmo, metodológica, observação participante. Eu já dizia, antes mesmo, dizia até bem mais, que é um trabalho mesmo etnográfico, do ponto de vista antropológico, retomo o termo, a descrição densa que faz dos subúrbios, do submundo da classe trabalhadora, levado pela Mary Burns, a sua primeira companheira, enfim, né, que era uma triplamente, digamos assim, operária, de fato, irlandesa, né, descendente de irlandeses, e mulher. Então, é uma visão única de Engels, levado por uma informante, eu diria, eu estou forçando aqui essas palavras, né, a informante que poderia se configurar a Mary Burns. Tá? Isso aí. Então, avançando mais um pouco na nossa leitura, agora na página 111 já. Aqui o Badaró vai recorrer já a outro autor, né, para fazer esse diálogo com o Ricardo Antunes, que é o Daniel Bensaid, acho que é isso, né? Se eu não estiver pronunciando errado, espero que seja isso. Então, diz Badaró, é interessante perceber que não apenas nesse ponto, um crítico de formação teórica um tanto distinta, né, como Daniel Bensaid, que ele é um filósofo e ele foi dirigente da Quarta Internacional dos Trabalhadores também, pode apresentar análises semelhantes e complementares às de Ricardo Antunes. Aqui tem uma nota, inclusive, uma nota 49, que o autor faz uma explicação, né? Refiro-me ao fato de Antunes buscar a inspiração de suas análises na crítica ontológica de Lukács, enquanto Bensaid foi formado na tradição trotskista da Quarta Internacional. Então, são linhas diferentes, mas que se complementam, né, que têm algumas coincidências na sua análise, né? Isso que o Badaró está querendo explicar aqui. Tem um livro do Bensaid, já que ele vai entrar na análise do Bensaid aqui, que é o Marx, o Intempestivo. É um livro lindo para entender o caráter extemporâneo. Esse é o termo, é atemporal. Atemporal não existe aqui. A história para nós é um dado fundamental. Nada está fora da história, nada é a parte da história. Então não é atemporal, cuidado. Mas extemporâneo, o que é extemporâneo? Extemporâneo é aquilo que não perece. Como é que o Antunes usou ali um termo que eu adorei? É caducidade. É um termo... Caducidade, ele usou ali na página 109, né? Uhum. Então, esse extemporâneo é aquilo que não caduca com o tempo. Então, ele mostra que Marx, um autor do século XIX, não sofreu de caducidade. Ele não pereceu. Ele é um autor que, pela lucidez de sua análise, pela precisão da análise que fez, explica mesmo o nosso tempo. E o Bensaid demonstra isso num belo livro que é Marx, o Intempestivo. É muito bom o texto. Isso. Então, seguindo. Retomo aqui a crítica de Bensaid
as proposições de Gors, outro autor criticado por Antunes e reivindicado, né, por Postone, a qual pode ser facilmente estendida ao raciocínio dos textos do grupo Crises. Inclusive, esse é um grupo que nós já fizemos o estudo anteriormente, né, com o diálogo de Badaró. E, em alguma medida, a análise mais sofisticada de Postone. Nela, Ben Said ressalta os limites do determinismo, retomando mais uma vez a questão do determinismo, né, para a compreensão do processo em curso. E aí diz ele, né, agora são palavras do próprio Ben Said, o trabalho abstrato não desaparece. Em sua sede por lucro, o capital sempre tem necessidade de trabalho vivo, ainda que deva mobilizar uma quantidade crescente de trabalho morto para transformá-lo em valor, para potencializá-lo, né, a sua produção, seu valor. Depois da partida de xadrez de Kasparov contra um computador, disseram que a máquina havia vencido o homem, mas Deep Blue nunca foi nada mais do que uma massa considerável de trabalho morto, acumulado e socializado. Ou seja, é um produto de uma objetivação humana, né? Mesmo sintetizado em forma tecnológica, né? Essa é uma noção primordial para se entender. Quando as pessoas dizem a máquina substituirá o humano, essa frase em si ela é uma impossibilidade, porque a máquina é o humano em estado puro. A máquina é o humano, por isso aquela expressão latina, né, Deus ex machina, ou seja, o ser humano se realiza na máquina. A máquina, a automação, um software, ele nada mais é do que a expertise humana levada ao limite da automação máxima. Então, quando a gente vê uma máquina rodando, ela é, na verdade, séculos e séculos de inteligência, de empreendimento, de agência humana, e aí a palavra inteligência, que é muito importante. A máquina, quando ela age, ela é, na verdade, a própria ação humana mortificada, cristalizada, condensada nela. E nada é mais, como é que é a palavra? Distópico, e essa é. Nada é mais distópico do que ver o mundo hoje coordenado por algoritmos. Os algoritmos, aquilo que a gente chama de algoritmo, como se fosse tecnologia apartada do humano, nada mais é do que as relações humanas elevadas a uma potência infinita. O algoritmo é a expertise humana elevada à sua automação completa, total. É isso. Então, a máquina, que era o nome da maquininha que jogava xadrez, hoje é a coisa mais comum do mundo. Eu me lembro disso, eu era menino, anos 80, quando o Kasparov, ele jogava com a máquina, e a primeira vez que ele venceu, e a máquina era imbatível, né? Até que um dia o Kasparov, eram dois russos que jogavam, eu não me lembro o nome do outro, era o Yuri Kasparov e o... não vou lembrar agora. Eles eram o máximo, assim, né? E na época os russos queriam se sobressair, porque havia naquele momento ali a cortina de ferro, né? Então eles elevavam ao máximo aquele computador. E de fato, o computador nada mais era do que a inteligência humana toda depositada numa maquininha, cada ação que o computador joga, ele lida com um conjunto infinito de variáveis que o Kasparov, que é um ser humano, é melhor do que o computador. Então, não existe superação, não existe como a máquina superar o humano, porque a máquina é o próprio humano. Quando a máquina supera o humano, é o humano se determinando como ser humano em sua enésima, máxima, infinita potência. Isso aqui é sensacional, essa descrição, e é o Ben Said que faz, né? Na sequência do texto, eu acho que ele amplia isso aí ainda. Isso porque ele vai recorrer a Marx também agora, ele vai retomar. Então, isso é importante. Então, seguindo. Ben Said procede não simplesmente negando a crise do trabalho, mas qualificando-a como uma crise do trabalho assalariado, do trabalho abstrato como medida geral de riqueza social. Uma crise que, segundo sua análise, Marx previra quando nos Grundrisse afirmou o contraditório processo em que o capital levava às máximas potencialidades a ciência e a comunicação social,
embora continuasse buscando aprisioná-las à medida do valor. Nas palavras de Marx, também citadas por Postone e por Kurz, que delas, entretanto, tiram outras consequências analíticas, né? E aí o Badaró vai recorrer às palavras do próprio Marx, né? Que é da obra Grundrisse. E aí diz Marx, né? O roubo do tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza se baseia, aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria. Tão logo o trabalho, na sua forma imediata, deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa de ser a medida do valor de uso. Por outro lado, portanto, ele, ou seja, o capital, traz para a vida todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza relativamente, tá, entre parênteses aqui, relativamente independente do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer medir essas gigantescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. Esse é um trecho da obra do Grundrisse, como eu comentei anteriormente. Perfeito. Eu acho que a gente se aproxima do nosso tempo de leitura de 1 hora, Escapim, e aqui não há exatamente um degrau, mas a gente aproveita a citação para fazer a pausa. No encontro que vem, no encontro 28, na semana que vem, a gente passará por um degrau do texto, que são os novos sujeitos. Encerrará a análise, o autor encerrará a análise aqui, que faz... esse trecho aqui é um trecho bem longo, olha só, sem um subtítulo que divida, para que vocês tenham ideia, esse subtítulo nasceu, ele não houve subtítulo, ele fala aqui em esgotamento, ele só vai chegar em novos sujeitos agora. Então nós viemos já umas 3 ou 4 aulas públicas, leituras dialogadas aqui, sem um subtítulo propriamente dito. Então hoje também o será. E semana que vem no subtítulo nós não vamos parar, nós vamos seguir provavelmente. Então aqui eu proponho que a gente pare exatamente aqui nos Grundrisse, quando o Marx mostra que o capital tem um potencial de tudo abarcar, de tudo se apropriar. O capital, ele é abarcativo. Essa palavra eu aprendi lendo Milton Santos. Abarcativo. O capital, ele abrange tudo. Ele toma conta de tudo. Ele agarra tudo nas suas garras. Ele traz tudo para si. A inteligência, a expertise, o sentimento, o amor, o erotismo, a inteligência, a filosofia, tudo. Ele vai tomando conta de cada esfera, por mais íntima e peculiar da vida privada que seja. E por que ele faz isso? Porque ele se apropria de uma coisa fundamental que nos atravessa historicamente, que é o tempo. Essa é a palavra que está aqui, ó, o tempo. Por que o capital agarra tudo? Por que ele toma conta de tudo? E aí o seu potencial civilizatório? Porque ele é o senhor do tempo. Por isso é que quando a gente se liberta do capital, a gente agarra para si, toma de volta o controle do tempo, e, portanto, o controle da própria vida, portanto, o controle da própria história. Parece romântico, mas é exatamente assim, né? O capital, ele abarca a tudo através do tempo, ele toma conta do tempo. Então, eu acredito. Fala. Ele já começa ali a citação, né, as palavras do próprio Marx, dizendo que o roubo do tempo, né, de trabalho alheio, então aí já está... Quando ele rouba o tempo, ele nos rouba, porque tudo ocorre no tempo, nada ocorre fora do tempo, fora da história, tudo é história. Então, quando o capital toma conta do tempo, ele rouba a gente, ele rouba a última, a sensibilidade. Claro, tudo ao limite, tudo isso é levado ao limite. Então, semana que vem a gente... É um roubo legitimado, né? Porque tem a questão da propriedade privada, que é uma questão histórica, e o Estado legitima, né? Então, não há juízo de valor. Não há. Isso é objetivamente entendido, ele rouba o tempo, se apropria, não é roubo. Roubo, claro. Aqui é um manuscrito, lembrando, isso não foi publicado, é um manuscrito. Grundrisse quer dizer manuscrito. Grund vem do alemão Ground, né, que é ambiente, Grund em alemão é chão, e Isse em alemão quer dizer risco, ou seja, os riscos ao chão, os riscos básicos, né? Os engenheiros civis chamam a planta baixa de uma obra de Grundrisse. Então, Grundrisse é isso, são elementos básicos de alguma coisa.
Então, Marx não aprontou, isso aqui está na linguagem ainda na linguagem da escrita, da pesquisa de Marx. O Marx, depois, quando publicava o texto, ele aprontava na síntese da exposição. Então, é a demonstração da análise, e não a síntese da exposição, como, por exemplo, é o Capital, né? Então, no encontro que vem, a gente retoma a partir da citação dos Grundrisse, e aí vai fazer a análise que o Badaró prossegue. Antes de encerrar, eu agradeço e dialogo com o Flávio. Na verdade, o Kasparov, em 96, venceu por 4-2. E em 97, a Deep Blue venceu depois de aprimorada, e aí venceu por 3-2. Massa, viu que legal? Eu me lembro que teve isso. Isso era noticiado no Jornal Nacional. Isso eu lembro. Eu acho que eu sou um pouco mais velho que o Flávio, mas eu lembro bem disso. E diz o Seia: os tipos puros de dominação, ou as formas de domínios, são mais antigos que os modos de produção. Mas é que tipos puros de dominação são tipos idealistas de análise da realidade, não são formas materialistas de análise da realidade. Formas de domínio são mais antigos que os modos de produção, mas os modos de produção eles não são nem antigos nem novos. Eles estão localizados no tempo, eles vão se sucedendo através do tempo. Você pode analisar um modo de produção através de tipos puros. Weber fez isso. Weber, para analisar o modo de produção capitalista, ele chamou como é que ele chamou na ética? No Geist, no espírito capitalista. O Weber criou um espírito capitalista, que ele entendia que existia um Geist, um espírito, um ethos diante do mundo. Então, o Weber, por exemplo, criou um tipo puro para análise. E quem é que domina o modo de produção capitalista? O burguês. O burguês é o espírito capitalista casado com um ethos religioso, que ele chamava de protestante, o asceta, né? Aquele protestante asceta, calvinista, que só sabia ganhar dinheiro. Então, eu acho que daí fica estranho casar uma análise com a outra, assim. Mas você pode fazer, não é exatamente uma propriedade. Eu só acho estranho, eu só acho que ou você adere a uma tipologia idealista e faz uma análise bastante boa, ou você vai por um caminho materialista e daí a análise decorrerá da própria materialidade que você estiver vendo, né? Você não leva a caixa de ferramentas para análise. A caixa de ferramentas é construída na análise. Essa é a fundamental diferença, eu diria. E o Flávio diz que é de junho de 72. Então eu ganhei, eu sou de abril de 71. Ganhei dele aqui. Bueno, então é isso, companheiros, por hoje. Tá certo? Ó, já passamos do nosso tempo, tá bom? Então agradeço. Alguém tem algum aviso, algum comunicado? Então, amanhã, 1h pouco. Amanhã, pontualmente, 1h pouco da tarde, eu e o Escapim faremos mais um Marx na palma da mão, analisando a alienação e trabalho alienado. E trabalho alienado. Então, não deixem de perder, por favor, tá bom? Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todas e todos. Eu vou baixar aqui todo mundo e vou deixar rodando por mais 1 ou 2 minutinhos, mas não voltaremos, não abriremos mais. É isso? Então tá jóia. Abração. Até mais ver, semana que vem, 9h30, estamos para a sessão 28 de leitura. Abraço a todas e a todos.